Existem diversos segmentos religiosos, diversas igrejas, e algumas delas, elas diferenciam aquela pessoa que é responsável pelos trabalhos ali daquela congregação, daquela igreja, daquele ajuntamento de pessoas, daquela reunião de pessoas. Eu acredito que a forma mais usada na maior parte das religiões, ou melhor, na maior parte das igrejas, sejam elas pentecostais, neopentecostais, como algumas se intitulam, ou mais tradicionais, é a figura do pastor. Só que também nós encontramos igrejas, né, que denominam o líder daquela igreja como presbítero, bispo, ancião. E o que nós vamos ver aqui nessa noite é que, seja qualquer uma das nomenclaturas que eu acabei de usar, qualquer um dos nomes, ofícios que eu acabei de usar, eu quero mostrar para vocês, dentro das Escrituras, que pastor, bispo, presbítero, ancião, não são títulos distintos, mas são o mesmo ofício. Tá? Pode causar um choque a princípio, dependendo de como você tem recebido ensinamento sobre isso, mas dentro da luz das Escrituras, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, eu quero mostrar para vocês que pastor, ancião, bispo, presbítero não são 4 ofícios separados, distintos um do outro, são o mesmo ofício. Tá? Então, vamos começar aqui. Então, vamos conhecendo a Bíblia pela Bíblia, e o tema de hoje é o ofício do pastor. Eu espero que eu dê conta de passar por todas as Escrituras até o final. Está sendo gravado, eu espero que grave bem, inclusive o áudio, para que vocês depois possam ver, possam estudar, possam compartilhar com outras pessoas. Tá bom? Vamos lá. Eu quero começar no Velho Testamento. O Senhor Deus Jeová, Ele mesmo é pastor. A própria Escritura diz que o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso, é pastor. Isaías capítulo 40, eu tomei os versículos 9, 10 e 11, no qual nós lemos da seguinte maneira: Tu que trazes boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes brados, ergue-a, não tenhas receio, e proclama às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. O texto que tomei está falando do Deus Criador. Versículo 10. Yahvé, ou Jeová, o Eterno, vem com poder. Vem com poder, ou seja, está vindo. Com seu braço, a tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o teu galardão. Os 2 primeiros versículos, 9 e 10, está falando do Deus Todo-Poderoso. No versículo 11 está o segredo de que Deus é pastor. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O primeiro texto de Isaías 40, 9, 10 e 11 está dizendo exatamente que o Deus Criador dos céus e da terra, que se apresentou ali em Gênesis capítulo 1, um dia por vez, criando todas as coisas, ele é pastor. Quando você pega a sua Bíblia, irmão e irmã, e lê nos Salmos, capítulo 23, muito conhecido, muito lido, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, partimos do princípio que Deus é nosso pastor. Vamos lá. Vamos prosseguir. Ainda tem... Vocês que estão entrando, sejam todos bem-vindos. Boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Depois, vocês que entraram aqui agora, vocês podem ver, eu espero que o vídeo fique bem gravado e vocês podem assistir depois lá no canal, tá bom? A segunda escritura, eu coloquei Isaías 40 mostrando que Deus é pastor, mas agora eu quero mostrar que Jesus, no Novo Testamento, também é pastor. Jesus Cristo, no capítulo 10 do livro de João, eu tomei o versículo 11, 14 e 16, nos quais está escrito: Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O versículo 16 eu quero explorar ele um pouquinho com vocês. Você nota que Jesus Cristo está dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando Jesus Cristo diz deste aprisco, ele está falando daqueles que estavam ouvindo os seus ensinamentos em seu dia. Ou seja, aquela igreja que ouvia o Senhor pregar há 2000 anos atrás era o rebanho dele naquele momento. Mas ele está dizendo que ainda tem outras ovelhas. Aí nós continuamos o texto a partir daqui aonde eu sublinhei, que vai aparecer aí. As quais, da mesma maneira, trazer. Elas ouvirão. Não sou professor de língua portuguesa. A Natália está aqui, pode falar outros que lecionam, mas o verbo ouvir está no futuro. Ou seja, Jesus está fazendo uma referência a pessoas que ouviriam sua palavra no futuro. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Então, assim como Isaías 40 mostra que Deus é pastor, mostra que o capítulo 10 também mostra que Jesus é pastor. E, inclusive, no versículo 16, Jesus está falando: haverão ovelhas no futuro que ouvirão a minha palavra e serão meu rebanho. Amém? Eu espero que esteja tranquilo nestas duas escrituras até aqui. Quem está entrando, Deus abençoe, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui neste texto de Mateus capítulo 10, eu quero mostrar para vocês os primeiros homens que foram separados pelo próprio Senhor Jesus. Nós vamos ver o chamamento dos 12 apóstolos, 12 discípulos de Jesus. E eu quero aqui adiantar que nós vamos ver que estes homens, irmãos e irmãs, eles foram considerados pelo Senhor Jesus como pastores. Eles foram chamados como apóstolos, como discípulos, mas também nós veremos em escrituras lá na frente que eles são pastores. Mateus capítulo 10, eu vou utilizar do versículo 1 ao versículo 4. Deixa eu puxar a tela aqui para vocês. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Se você conseguir, guarde isso. Para curar todas as doenças e males. Nós vamos usar uma escritura lá na frente que vai falar justamente que um dos ofícios do pastor é orar pelos enfermos. Versículo 2. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, deixa eu subir a tela, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Vamos continuar aqui. Eu quero ver se eu consigo comentar o mínimo possível, só para esclarecer alguns pontos,
para que nós possamos ver todas as escrituras e eu não interromper o assunto no meio e também não segurar vocês até muito tarde. Pedro, o apóstolo Pedro, é chamado de pastor pelo próprio Senhor Jesus. Na escritura que encontra-se em João capítulo 21, eu tomei os versículos 15 a 17. Neste capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo já está ressuscitado dos mortos. Jesus já saiu da sepultura e está vivo entre os discípulos. Neste episódio, já é a terceira vez que o Senhor Jesus se manifesta aos seus discípulos após a ressurreição. E aqui o texto diz claramente o próprio Jesus chamando Pedro de pastor. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuide dos meus cordeirinhos, ou melhor, cuide dos meus cordeiros. Lembre-se, esta versão é a versão King James. Na versão Ferreira de Almeida, vai dizer: então apacenta minhas ovelhas. Versículo 16. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Quem pastoreia é pastor. Versículo 17. Pela terceira, Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Eu creio que eu não preciso argumentar aqui que Jesus deixou muito claro que o apóstolo São Pedro é pastor. Amém? Eu creio que não há dúvidas. Não consigo ver todos vocês na tela, mas eu acredito que vocês estão entendendo claramente que Jesus chamou Pedro de pastor. Pedro, tu és. Eu vou seguir aqui e vamos passar para uma outra escritura. Olha só que coisa. Pedro, neste texto que tomei, Pedro diz que os escolhidos do Senhor são bispos. Aqueles lá de Mateus capítulo 10, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, Tadeu, aqueles homens são bispos. Eu tomei Atos capítulo 1, versículo 20. Você vai notar aqui, eu vou até subir a tela para ficar a tela completa aqui. Isso, vocês vão ver que eu tomei, não é porque eu me enganei não. Você vai ver que aqui é a versão King James, a primeira sublinhada. A segunda aí embaixo, JFA, é João Ferreira de Almeida. Eu fiz questão de tomar os dois textos para que vocês possam ver claramente aquilo que diz o texto bíblico. Eu vou ler na versão King James primeiro. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Eu vou ler a segunda. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu. Vocês perceberam que eu coloquei as letras todas maiúsculas? Bispado. Se alguém tomar um bispado é porque é um bispo. Este texto de Atos capítulo 20, irmãos e irmãs, está falando de Judas Iscariotes. Quando Judas se enforcou,
e morreu. Pedro toma os outros apóstolos, pastores, e como diz no versículo 20, na versão João Ferreira de Almeida, toma os bispos. Você nota que Jesus, em João 21, chamou claramente Pedro de pastor. Só que agora o próprio Pedro está dizendo que ele é bispo. Tome outro seu bispado. Ou seja, Judas morreu, nós precisamos escolher outra pessoa para entrar no lugar que Judas deixou aberto. Eu fiz inclusive a questão, tive o cuidado de colocar aqui para vocês embaixo do rodapé. Vocês estão lendo que em outras versões está escrito ministério, ao invés de bispo, tá bom? Então, eu quero que vocês percebam. Jesus chamou Pedro de pastor. Ainda tem irmãos entrando. Vocês que entraram depois e estão pegando o bonde, caminhando, saindo da estação, todos bem-vindos. Deus abençoe. Você nota que Jesus chamou Pedro de pastor. Você nota agora que o próprio Pedro está se chamando de bispo. Certo? Leia o texto completo de Atos capítulo 1. Você vai ver que eles lançaram sorte, escolheram Matias, e dentro deste texto está o versículo 20. Quando Pedro diz, outro precisa tomar o bispado que Judas deixou em aberto. Vamos continuar. Agora aqui em Atos, e a tela 6, o apóstolo, também apóstolo São Paulo, utiliza o termo bispo. Atos capítulo 20, versículo 28. Também fiz questão de tomar versão King James e versão Ferreira de Almeida. Deixa eu centralizar aqui um pouco na tela para vocês, depois eu subo para a última frase. Versão King James. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, não foi homens que estabeleceram isso, foi o Espírito Santo, os estabeleceu como para a igreja de Deus que ele comprou com o sangue de seu Filho unigênito. Na versão João Ferreira de Almeida, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Aqui embaixo eu coloquei que Paulo usou este texto de Atos capítulo 20, ele está falando para anciãos da igreja em Éfeso. Ele está falando que os anciãos da igreja de Éfeso, eles eram bispos. Vamos continuar mais um pouquinho. Como eu disse, eu quero entender os comentários, eu quero só fazer os comentários necessários para que vocês compreendam. Vocês que estão aqui comigo na live e todos aqueles que porventura puderem ver o vídeo. Os apóstolos Pedro e João declaram-se pastor, bispo e presbítero. Nestes textos agora, a partir desse momento, nós vamos ver tanto Pedro e João se declarando como pastor, bispo e presbítero. Tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, eu tomei... acho que eu fiz a mesma coisa, tá? Tomei João Ferreira de Almeida, King James. Primeiro King James, versículo 1 e 2. Aos anciãos, pois que entre nós, eu e sou ancião, com eles, e testemunha da glória que se há de revelar. Aí no versículo 2, Pedro fala que ele é pastor de novo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós.
No versículo 1 ele fala que é ancião. No versículo 2 ele fala que é pastor. A Bíblia está confusa. Não. Vocês se lembram lá no começo, quando eu usei muito São João capítulo 5, versículo 39? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É o que nós estamos fazendo. Você vê que o mesmo Pedro, o qual Jesus chamou de pastor, depois ele mesmo se chamou de bispo, em Atos capítulo 1, versículo 20. E agora, na sua carta, primeira carta, capítulo 5, ele também fala que ele é um ancião. Vamos continuar. Isso na versão King James. Agora, na versão Ferreira de Almeida, olha só o que nós encontramos. A mesma escritura de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. E ele usa que está entre vós. Irmãos, Pedro é pastor, bispo, ancião e presbítero. Então vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos ver o apóstolo João. Em sua segunda carta e em sua terceira carta. O presbítero, a senhora... Quem é? Ou seja, quem é o presbítero da carta? É o próprio João. Leia o texto. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Aí depois, na terceira carta de João, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Então, tanto Pedro como João estão se colocando como presbíteros. Nas versões João Ferreira de Almeida, também consta a palavra ancião. Inclusive na minha Bíblia, tá? Que é uma versão Ferreira de Almeida, a segunda carta de João fala assim: o ancião, a senhora eleita. Eu não acredito que eu consiga. Não vai, é muito pequenininha a minha. Olha só, muito pequenininha, vai ficar desfocada, mas eu acredito que dá para ver. Está escrito o ancião, né? Na tela de vocês está o presbítero, na segunda carta de João. Vamos continuar aqui. Eu coloquei aqui. A palavra usada é presbítero. E na João Ferreira de Almeida é ancião. Em Tiago, capítulo 5. Tá? Lembra que eu falei para vocês lá, quando a gente leu lá sobre os doentes, para vocês guardarem isso? Olha só, o texto... aqui eu cometi uma falha com vocês. Espera aí um pouquinho. Cadê Tiago? Tiago, capítulo 5. Isso aqui é versículo 14. Deixa eu fazer a correção aqui para vocês aqui na hora. Vamos lá. Tiago 5, versículo 14. King James: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja. João Ferreira de Almeida: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja. Então, ancião e presbítero também é a mesma coisa, irmãos. Até parece que eu estou correndo um pouquinho aqui, mas é porque assim, é bem claro, né, irmão Gil? Os textos bíblicos não deixam dúvida que não há divisão entre esses nomes. É o mesmo ofício, é um ofício só. Aí vamos lá. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo e Tito, que eram seus cooperadores, que eram seus, vamos dizer assim, os convertidos de Paulo entre os gentios, que agora estavam pregando a palavra de Deus e responsáveis por igrejas, Paulo descreve as qualidades de um bispo
pastor. Eu tomei 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a Escritura: não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, e ainda digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo capítulo 5, 17 a 19. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 4. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível. Opa, peraí um pouquinho. Na mesma carta, Paulo escreveu o presbítero no capítulo 5 e escreveu bispo no 3. Paulo se confundiu? Irmãos, Paulo usou um termo só na carta. Quando a Bíblia foi traduzida para nós, seja no alemão, no sueco, no inglês, no português, no espanhol, os termos vieram talvez modificados. Mas se nós pegarmos o original no grego, no hebraico, no aramaico, não é minha fazer isso. Posso até dos termos, mas eu não tenho capacidade para tal. Mas se nós formos no original, vai ser a mesma palavra. Bispo, presbítero, pastor nos textos bíblicos, na língua aramaica, na hebraica e no grego. Talvez diferencie entre as três, mas o significado vai ser o mesmo. Mas para nós, na língua portuguesa, que é o que Deus nos deixou e nos permitiu, nós estamos estudando e vendo que os ofícios não são diferentes. É o mesmo ofício. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa. Eu preciso parar aqui um pouquinho. Marido de uma só esposa. Pastor jamais pode ter mais de uma esposa. Jamais. É inadmissível. Só isso aqui. Eu não posso nem abrir muito o assunto, porque senão eu saio do assunto principal. Vamos continuar o texto aqui, ó. Equilibrado. Tenha domínio próprio. Seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho. Pode ser beberrão, pastor. Nem violento. Pode cometer crime nenhum. Mas sim, eu gostaria de explorar tanto isso, mas não é o assunto. Mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Nesse ponto eu tenho que parar um pouquinho. Tenham paciência comigo. Vocês, quem participou da live, e eu não me lembro qual foi o assunto. Não lembro se era o assunto de guardar a palavra ou o assunto de ter um lugar para congregar. Eu citei essa questão financeira. O pastor não está no púlpito para se enriquecer, para criar um castelo em volta de si. O pastor está na plataforma, no púlpito, diante das pessoas, para pregar a verdade, para me correta, não para enriquecer. O pastor que é verdadeiramente pastor, sim, ele precisa ser cuidado pelos dízimos das ovelhas da igreja. Pastor dedicado, verdadeiro, honesto, sincero, é sustentado pelo dízimo da igreja. Futuramente a gente entra nesse assunto. Só que o pastor não pode criar da igreja o seu meio de enriquecimento próprio. Isso não é de acordo com a Escritura. Está muito claro aqui, irmãos. Muito claro. O pastor deve ser amante do dinheiro. Se ele for, qualidade, ele não tem essa qualidade. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes você já ouviu isso?
E é verdade, o dinheiro as pessoas matam, roubam e traem. Todos sabemos disso. Na questão do evangelho não é diferente. O pastor não pode ser amante do dinheiro. Não vou nem alongar esse ponto, porque nós vemos isso com frequência nos nossos dias. Versículo 4, de 1 Timóteo 3. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo o respeito. Tito, capítulo 1, e mais uma vez eu não coloquei o versículo. Perdoe. Mas aí a gente já vai acertando agora o texto. Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 7. Ser encarregado pensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Tito, do mesmo jeito como Timóteo. Paulo escreveu para Jesus, o próprio Senhor Jesus. Lá no começo, eu usei Isaías 40 para mostrar que Deus é pastor. Inclusive citei Salmo capítulo 23. E também usei... Meu Deus, fugiu da minha memória. Qual foi a escritura? São João capítulo 10, versículos 11, 14 e 16, mostrando que Jesus é pastor. Neste versículo na primeira carta de Pedro, versículo 2, mostra que Jesus é tanto pastor como bispo. Olha só que versículo tremendo. Afinal, vivieis como ovelhas desgarradas. Ou seja, vocês viveram um dia como ovelhas desgarradas. Porém, agora, fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Então quer dizer que o próprio Senhor Jesus é pastor e bispo. O próprio Jesus. Olha só, irmãos. Nós vimos aqui ancião, pastor, bispo, presbítero. Inclusive nós vimos ministro. Tá? É uma das versões aí da João Ferreira que também fala que pastor também é ministro. Efésios capítulo 4. Eu tomei do versículo 11 até o versículo 16. Diz assim. Deixa eu subir um pouquinho mais a tela para vocês irem acompanhando comigo. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 5 outros o próprio Senhor os designou para a igreja. Entre eles está pastor. Aqui, irmão, nós não vemos presbítero, nós não vemos bispo. Por quê? Porque eles estão dentro do nome pastor, como nós vimos nas outras escrituras. E qual é o objetivo destes 5 ofícios para a igreja? Olha só, nós vemos isso a partir do versículo 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual o objetivo dos 5 ofícios de Efésios 4:11? O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas e jogados por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Ele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, como devem agir os crentes.